Entrando agora às 8 em ponto, aguardando o senhor Eduardo Braga. Senhor Eduardo Braga, estamos te aguardando aí, colocar questões sobre o medo. Enquanto isso, vamos ouvindo um bar. Boa noite, gente. Gisele, Ivan, boa noite. Convidem os amigos para colocar as questões de medo. As questões de medo na psicanálise são muito curiosas, muito interessantes. Como que a gente pode vencer isso? Boa noite a todos. Estamos aguardando o Eduardo Braga entrar. Fernanda, boa noite. Boa noite a todos. Vamos conversar sobre o tema medo, em vários aspectos. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, formulem, perguntem aqui pra gente nessa interrogaçãozinha aqui, que às vezes essa coisa fica subindo rápido demais e eu não consigo acompanhar. Boa noite, querida. Boa noite. O 8:01, o Edu deve estar entrando aqui. As pessoas estão chegando aos poucos. Desculpa que está no trabalho, acho que não tem, né? Aí o Edu está entrando. Muitas questões sobre o medo, né? São muitas coisas para conversar. Uma live só é muito pouco. É uma vida para falar sobre medo, né? Vocês estão ouvindo bem aí? Alguém me fala se está ouvindo bem aí. Às vezes a gente não sabe se está chegando bem o áudio, o microfone às vezes funciona, às vezes é ruim. Ian, boa noite. Boa noite a todos aí. Obrigado. Obrigado, José. Valeu, Ivan. Estão ouvindo bem. Já vou tirar o bar para a gente falar sem muita interferência aqui. É só para dar um oi. Um oi clássico. Isso é bom. O Edu já está entrando, está se preparando. Eu acho que ele disse que foi se maquiar, alguma coisa assim. Passar um pó, para ficar mais bonito para vocês aí. O psicanalista já é inteligente, ainda é bonito também, aí danou-se, né? Aí o cara vai querer as consultas todas para ele. Fulvio Filho, boa noite, meu querido. Bem-vindo. Estamos aguardando o Edu entrar para falar sobre o tema medo, esse tema tão importante na nossa vida, né? Que está presente diariamente, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meus queridos. O Edu está entrando aqui. Vão formulando perguntas, questões. Ele vai dar uma introdução sobre o medo. Depois, na sequência, a gente vai abrir perguntas para todos, claro. Se vocês puderem perguntar nessa interrogaçãozinha que tem aí, clica na interrogaçãozinha que já cai direto na interrogação aqui, senão fica subindo rápido e aí eu não consigo acompanhar, mas tudo bem, vamos nos ajudando aqui. Boa noite a todos, ó, o Edu tá aqui, deixa eu chamar ele aqui.
Edu, Olá, boa noite. boa noite, querido. Tava ouvindo um bar aqui antes de você entrar, agora eu parei porque vamos conversar, né? Poxa vida, não, até eu É. quero ouvir bar agora. Tá ouvindo um bar aqui ao fundo, ó. Olha que delícia. É Consegue para comer? ouvir? Consigo, consigo. É, Tá pois gostoso. é. Ah, é, pô, eu não fico sem ele, né? Bar e Chopin são os meus preferidos, né? Ah, é? Mas vamos lá. É, pô, Eu boa noite. fui contaminado por Vivaldi. Fui contaminado por Ah, cara, Vivaldi. um gênio também, né? Nossa, delicioso. Eu adoro o Wagner também. Wagner é incrível, né? Sim, Wagner é Tentaram, diferente, né? Wagner é. e tentaram jogar Wagner pra vala, né? Porque por causa da música do Holocausto e tudo mais, mas é uma injustiça que Não. fizeram com ele. Isso é um dilema, né? Isso é um dilema. Às vezes a pessoa fica marcada por um incidente e querem apagar uma obra inteira. Isso é uma questão muito difícil. Pois é, ó, o tema medo aqui, hein? O É Hitler verdade. colocava a música do Wagner alto no alto-falante para todo mundo correr, porque era uma música amedrontadora mesmo. Então quem Sim, não saía pela música depois saía por tiro, na porrada, por bomba, né? Então a maioria já ouvia a perfeito. música e já corria, né? Verdade. Edu, boa noite, querido. Vamos. Queria primeiro que você se apresentasse a todos e que me desperta uma curiosidade que eu tenho. Se apresente a todos e me diz o porquê da psicanálise. Boa noite a todos. Eu sou Eduardo Braga. A psicanálise entrou na minha vida de uma forma bastante acidental e muito encantadora. A psicanálise me seduziu de uma forma tão. Ela me pegou desprevenido. A psicanálise me pegou desprevenido. Eu era consultor de negócios na época, prestava consultoria para uma empresa que nós desenvolvemos uma nova estratégia e pontuaríamos a empresa, posicionaríamos ela como uma empresa que trabalharia com inteligência emocional. Eu fui fazer alguns treinamentos em inteligência emocional e comecei a achar um pouco vago. Eu falei, tá faltando substância. Eu quero substância. Eu sou dessa área de estudo, de pesquisa. Eu falei, olha, 4 anos de psicologia, 5 anos de psicologia, ninguém está muito disposto a fazer aqui. Eu percebi, eu acredito que falta embasamento. Nessa falta de embasamento, alguém quer fazer uma pós-graduação em psicologia, em alguma coisa? Ninguém quis, dentro da empresa, na hora da consultoria. Eu falei, olha, eu me interesso por psicanálise. Eu posso estudar psicanálise, eu vou entender o fundamento de algumas coisas aqui para a empresa e trago a parte da inteligência emocional fundamentada. Todo mundo gostou, fui para a primeira aula de psicanálise. E quando eu fui, eu descobri que psicanálise abordava mitologia, que é algo que eu amo, sempre gostei. Filosofia, que é algo que me encanta desde a adolescência. E eu não pude estudar por outras questões, não pude estudar formalmente, mas de forma como mais autodidata, mais procurando, eu já frequentava essa área de filosofia e relacionava a psique ao condicionamento ou ao ambiente da pessoa, ou seja, a história, que é uma área que eu também sempre me encantei, como que as coisas se desenrolavam. Então, quando eu cheguei em psicanálise, eu cheguei como um curioso para aprender uma ferramenta para aplicar num cliente. E Olha aí eu vi só. que não era para o cliente, era para mim. Uhum. Eu fiquei. Eu fiquei e falei, não, eu quero isso. Ainda uso como ferramenta, porque ela traz coisa demais para. Ah, sem É dúvida. coisa demais para se fechar num consultório. Mas Uhum. aprendi a ouvir. E isso tinha uma relação com a minha infância, que eu só fui perceber na psicanálise. Ou Olha seja, só ela que fechou. legal. Exatamente. Muito bacana. Edu, hoje o nosso tema é medo, né? Ah, Todo medo. mundo aqui com medo do que vai ouvir. Claro, eu estou morrendo de medo. E, e- então eu queria que você fizesse a sua introdução. Eu já avisei a todos que você vai nos fazer uma pequena introdução e na É, sequência a gente vai desenvolvendo e vai abrindo questões aqui para todo mundo. claro. Então, boa noite a todos. Eu vou trazer para vocês uma história que acredito seja uma das grandes tragédias
já escritas e existentes. Felizmente, acho que o teatro se vale muito dela. Nós vamos falar de Sófocles, um autor de 500 a 400 antes da Era Comum, e que escreveu a trilogia tebana, ou seja, ele escreve sobre Édipo. Édipo, não por acaso, também é uma das bases fundadoras, através de Freud, da psicanálise. É o enredo que ele escolhe para coroar a psicanálise. E é uma tragédia maravilhosa, que tá aí para quem quiser e para quem puder acessar. E a história é a seguinte: Édipo é filho de Laio e de Jocasta, esses governantes de Tebas. Laio, antes de ser pai, tem algumas questões na vida que Édipo Rei, o livro Édipo Rei, vai contextualizar melhor, mas ele visita um oráculo. E na visita ao oráculo, ele é informado que se ele tivesse um filho homem com Jocasta, esse filho o mataria. E essa é a informação que ele recebe. O oráculo entrega para ele, e ele, casado com Jocasta, tem um filho homem. Quando ele tem um filho homem, ele se lembra dessa questão que foi entregue pelos oráculos e ele decide abandonar Édipo. Então ele pega a criança, fura os pés da criança, amarra para que ela não fuja e entrega para um dos seus pastores de rebanho. Fala, olha, se livra da criança, mata a criança. O pastor de rebanho não consegue matar a criança e ele leva a Corinto e entrega para Pólibos e para Mérope, que são os governantes de Corinto, esses governantes que não têm filhos. Então eles recebem a criança e dizem, poxa, era uma criança, ela estava na estrada, o que aconteceu? Não, ela estava aqui, encontrei, trouxe para vocês. Então os governantes de Corinto recebem a criança e a criam Édipo como seu filho. Acontece que Édipo cresce, Édipo é o príncipe de Corinto, e um dia, numa desavença com um transeunte, ele é chamado de bastardo, filho adotivo. Ele se indigna com aquilo. É uma criança que Édipo vem de pés furados, de pés inchados, né? O nome vem daí. Ele se indigna com essa questão e decide que vai visitar o oráculo de Apolo em Delfos. Ele vai para o oráculo de Apolo porque aquela informação mexeu com ele. Quando ele chega no oráculo, o oráculo entrega para ele a seguinte revelação: você, Édipo, vai matar o seu pai e se casar com a sua mãe. E essa informação que ele recebe dentro do oráculo, ele já adulto, ele se revolta com aquilo e fala assim, como eu vou matar o meu pai? Indignado com isso, ele sai do oráculo e nem volta para o castelo. Ele não volta para o povoado. Ele foge. Na fuga, e aqui a coisa começa a ficar... É uma tragédia, né? Na fuga, ele chega num caminho, numa bifurcação, numa encruzilhada de 3 caminhos, e ele precisa decidir para onde ir. Vem uma comitiva, uma carruagem com um idoso e os seus súditos. E o caminho é estreito, os súditos e a carruagem não conseguem passar, começa a haver uma discussão, o idoso chega para ele e fala, sai daqui, os meus súditos vão te tirar do caminho, você que volte. Ele não quer voltar, eles começam a brigar, e no meio da briga ele mata esse senhor e mata os súditos desse senhor que vinha com a carruagem, exceto um que foge. Quando se dá esse entreveiro nessa encruzilhada, ele decide que o caminho que ele vai seguir para fugir de toda a situação e para escapar daquilo é para Tebas. Então ele vai para Tebas. Em Tebas há um problema social porque há uma esfinge que está ameaçando a cidade. Então ela não deixa que as pessoas entrem ou saiam e começa a indagar dentro da cidade com seu enigma. E ninguém consegue responder. Ele chega na cidade, encontra a esfinge e consegue responder ao enigma da esfinge. A esfinge some
A cidade fica em polvorosa, diz quem é esse rapaz que acabou de chegar. E para presenteá-lo, eles oferecem a mão da rainha Jocasta, que é então viúva. Como agradecimento, a rainha se oferece como esposa de Édipo e ele aceita. Aí ele se torna Édipo, rei de Tebas. Sendo Édipo rei de Tebas, ele casado com a rainha Jocasta, eles têm 2 filhos e 2 filhas. Então as coisas prosseguem, seguem bem, até que uma peste assola a cidade de Tebas. E essa peste começa a incomodar. Ele era um bom rei, a cidade prosperava e de repente uma peste, por quê? Qual é a solução que ele encontra? Ele pede para que o seu cunhado, Creonte, vá até Delfos e consulte o oráculo. Quando Creonte vai até Tebas, a informação que ele recebe é: até que se descubra quem matou o rei Laio, essa peste permanecerá. E aí, o próprio Édipo faz a investigação, coloca toda a situação, todo o reino em investigação para descobrir quem matou o rei Laio. Nessa reviravolta, ele começa a pesquisar, ele começa a procurar e descobre que uma única pessoa sabe, um único sobrevivente do assassinato de Laio, que era um dos seus servos. Quando ele é encontrado, é revelado através de uma reviravolta dentro da trama que foi o próprio Édipo que matou o Laio. E que ele não é filho legítimo de Pólibos e Mérope, ou seja, ele não é de Corinto. Ele é, na verdade, filho de Laio e Jocasta. Ou seja, ele matou o pai e ele se casou com a mãe. Então a profecia se completa, ele descobre que a profecia se completou. Ele não sabia dessa trama, né, de que ele havia sido abandonado, tudo. E como punição, ele fura os olhos, os 2 olhos. E quando ele fura os 2 olhos, os 2 filhos homens dele começam a lutar pelo trono, porque o pai não pode mais governar. E aí a história continua, aí vem a história de Édipo em Colono, Antígona, a terceira obra que fecha, e essa é a tragédia de Édipo. Essa é a história que fundamenta muito da psicanálise, mas muito do que é a construção de uma tragédia. E toda essa trajetória e toda essa tragédia se dá pelo medo do cumprimento da profecia oracular. Ou seja, todo o início dela se dá com o pai que tem medo de ser assassinado pelo filho. Talvez essa seja é uma história de mais de 2.500 anos. É uma história antiga, é uma história muito bem escrita por Sófocles, é considerada uma das maiores tragédias até hoje. E ela entrega muito mais do que só a questão do medo, mas ela também nos fala de como nós agimos diante do medo e como o medo nos encontra. Como não dá para fugir do inevitável. Lógico que aqui está falando de previsões, de oráculo, mas de que o medo vai nos encontrar. Ainda que fujamos dele, ele vai nos encontrar. Porque o medo não é alheio a nós, ele não está fora de nós. O medo é nosso. E ele nos acompanha. Essa é a pequena introdução que eu trouxe para vocês. Há mais de 2.000 anos se fala do medo. E essa obra talvez seja uma das mais completas sobre o assunto. Sim, Sófocles é um gênio, né? Uma das primeiras obras que eu li como ator, né? E é apaixonante, né? Essa trilogia é apaixonante. E de certa forma, agora eu já vou fazer um link. Essa profecia colocada
É que na época ainda não existia mãe de Inácio, né? Ele ia abandonar a profecia. Ele ia abandonar a profecia e falar, vamos criar outra porra, porque já tem charlatão pra cacete. E, né, hoje em dia, o que, que deve ter de charlatão? Não dá para acreditar em profecia nenhuma. Mas agora uma profecia que já está entranhada dentro de todos nós, que um resquício católico, vamos dizer assim. Você tem que ser bom, senão você vai ser punido. Você tem que ser um homem direito, se você não você vai ser punido. Você não pode roubar, você não pode fazer isso, você tem que ir à missa. Então essa coisa criada dentro de uma sociedade cristã, de certa forma, nos dá muito medo e muita culpa, né? A gente já falou muito sobre isso, que é a tal da profecia. Existe uma profecia no ar para Sim, todos nós, esses são humanos. os nossos oráculos, sim, são os São nossos os oráculos. nossos, exatamente, são os nossos oráculos. Como lidar com tanta responsabilidade, com essa faca no pescoço e com esse medo eterno? O medo, ele está, né? Ele povoa a nossa composição. Nós somos compostos de sentimentos, nós vivemos através dos sentimentos, e o medo é um dos sentimentos originários, dos nossos constituidores. Na verdade, se eu responder como lidar com isso, eu vou dizer como formar uma personalidade. E isso é uma coisa maluca, porque é justamente quando nós descobrimos como nós lidamos com esse medo, com essa cobrança, com essa culpa, com essa punição, com essa cobrança exacerbada, com esse olhar punitivo, é que nós formamos a nossa personalidade. É que nós descobrimos, por exemplo, olha, sim, eu tenho medo. Vamos supor que eu nasci numa família, nós somos, por tradição, cristãos. Eu nasci numa família cristã católica e me dizem que é errado roubar. E aí os valores vão sendo apresentados, eu digo, sim, roubar me parece errado. Ok, aceito isso. Mas o relacionamento íntimo fora do casamento eu já não sei. Eu não sei, vejo meu pai e minha mãe aqui, relacionamento ruim, a coisa é estranha, eu não sei se eu posso esperar isso para ter uma vida. Isso talvez eu me permita arriscar, eu vou tentar. É nessa escolha, é quando eu digo, opa, peraí, talvez não seja bem assim, que eu começo a formar a minha personalidade e começo a descobrir qual é o limite do medo e se eu posso ultrapassá-lo ou não. Para quem foi criado na rua como criança, a gente fazia isso como? Quando os pais diziam, não vá tão longe. E você olhava junto com os colegas e falava assim, peraí, sozinho realmente talvez seja perigoso, mas em 2? Em 5? E eu me valia do grupo, saía em grupo, ou seja, você também vai? Vou, ó, a gente pode apanhar, sim, a gente pode apanhar, mas estamos juntos. O grupo pode me validar, pode me reforçar. Hoje a gente não tem esse grupo de colegas, crianças, andando descalço na rua e tentando extrapolar limites. Mas nós temos nossos grupos sociais. A gente vai ter o grupo da faculdade. O grupo de colegas da faculdade que dizem, peraí, por que você não pode parar e beber um pouco aqui? Pô, mas eu tenho que voltar, eu tenho horário. Cara, faculdade é agora, a gente está aqui agora, fica um dia, fica 2, fica 5. Por que você não pode entrar mais tarde no trabalho e resolver o problema que você quer resolver pessoal? Você tem os seus grupos que vão te ajudando a decidir. É lógico, esse assunto vai passar pela formação da nossa personalidade. E aí, a teoria da espiral do silêncio ajuda muito. Eu sou aderente demais ao meu meio, ou eu formo a minha opinião e o meu meio não me conduz, o meu meio não me direciona. Talvez na questão afetiva, o meu meio seja extremamente influente. Na vida profissional, não. Eu não reajo da mesma forma em cada situação. No meio religioso, eu sou totalmente anestesiado e receptivo. Mas no meu meio acadêmico, eu sou um leão. A minha pesquisa é a minha. Ninguém vai falar porque eu tenho embasamento, eu tenho força. Está aqui a minha opinião.
Não, se quer me contradizer, me contradiga com argumentos. Eu tenho essa ânsia. Então, o medo vai transitar na pessoa de acordo com o assunto e de acordo com a sensibilidade que ela teve no desenvolvimento da personalidade. Esse desenvolvimento da personalidade, a gente sempre cai num lugar comum, que existe o medo que trava, e trava muita gente, e acaba com a vida, aniquila com a vida de muita gente, né? Ou de fato trava a vida, e existe a pessoa sem medo. Então, me parece que sempre a gente cai nesse lugar, que o equilíbrio é uma coisa a se buscar, né? Um lugar ali, um lugar central. Estou errado? Me corrija, vai lá. Não, você trouxe um ponto que é delicioso, É, porque vamos falar de equilíbrio? sim, bom. Vamos falar de equilíbrio da seguinte forma. Vamos supor, por acaso, que eu vivo com uma família estabelecida, por exemplo, na praia, e são todos mergulhadores. Por crescer na praia, por ter a condição social, por ter a condição financeira, e eu também me torno um mergulhador. Mergulho por apneia é um esporte extremamente perigoso. Sim, O perigo de você manter ou tentar controlar a oxigenação no cérebro e no corpo em pressão e sem instrumentação, ou até com instrumentação, pode trazer sequelas? Pode, muitas sequelas. Mas o meu meio me favorece. A diferença entre ter uma situação patológica, ou seja, uma situação doentia, ou uma situação considerada saudável, vai depender também do meu meio. É uma questão social. Para essas pessoas, o risco de morrer no mergulho, de voltar e ter uma cefaleia, de voltar e ter a oxigenação no cérebro criando bolhas e eu não conseguindo mais ter ou ar no pulmão, é um risco aceitável. Agora, andar à meia-noite na orla da praia talvez não seja. Porque eu corro o risco de receber um tiro, de ser assaltado. Em compensação para nós aqui da cidade, para as pessoas nós que temos o ritmo de São Paulo, por exemplo, o risco de ser assaltado é só mais um risco, a gente ignora. Tudo bem, é um risco. Mas eu não me submeto ao risco, por exemplo, de saltar de paraquedas. É absurdo, é inimaginável. Para uma pessoa que cresceu nesse meio ou que adentrou nesse meio, não há nada de patológico nisso. É uhum. normal. Ou para uma criança que cresceu no interior de Minas, andar descalço no mato onde tem cobra, onde tem animais e onde eu não tenho controle, não tenho cercado, não é um problema. Eu Ou na tô nesse Espanha, meio. correr de touro. Uau! É, Exato! pois Olha uma é. situação cultural extremamente arriscada, a gente que morre. Há Morreu muita pessoas que. gente já. É. Sim, mas é culturalmente aceito, então não é patológico. Há uma questão? Há uma questão de trabalhar o medo e o risco aí? Óbvio que há. Sempre o corredor automobilístico, a pessoa que está na tourada, ou aquelas pessoas que fazem a brincadeira com fogos. Tem uma brincadeira no interior do Brasil, é muito divulgado, onde as pessoas começam a soltar fogos e os fogos são soltados no chão e há uma disputa. Sim, Extremamente arriscado, mas é culturalmente aceito. Então não é patológico. Não é aceito como é. patológico. Então essa fronteira entre o doentio e o saudável, ela se confunde muito dependendo do lugar e do que está sendo praticado. Isso pode Do ser social. aceito exato Sim. do social. Então, Sociocultural, vamos dizer assim, né? sociocultural. E aí a É, gente vai falar do medo. Uma pessoa pode ter medo de tourada. Dentro da Espanha, ela nasce com medo. Ela fala, eu tenho medo de animais, eu tenho medo da tourada. Mas o meio pode influenciar mais ou menos para que ela ultrapasse esse medo. Em compensação, ela pode desenvolver uma angústia e um medo de elevador. E isso sim. para eles, não, peraí, isso daí é uma doença, vá se tratar quanto a isso. Não, quanto a tourada. A tourada não tem problema nenhum. É uma questão sutil. E nesse ponto, eu acredito que o olhar da psicanálise
é muito interessante, mas do psicanalista, porque o psicanalista também tem a sua base cultural e os seus conceitos sociais, aceitos ou não. Então, muitos psicanalistas podem trabalhar e olhar assim, nossa, há uma psicopatia aqui, ou se não, há um distúrbio aqui que precisa ser trabalhado. É só que ele é tão socialmente aceito e tão abraçado que ele passa desapercebido. E a pessoa se sente bem com isso, ou seja, ela não tem problema. Então essa relação ela é muito sutil, ela é bastante perigosa quando a gente vai falar principalmente de patologia, de doença, de estado doentio, de estado que extrapola o senso comum. Porque o senso comum não é o mesmo aqui, não é o mesmo na Alemanha, não é o mesmo na Groenlândia, não é o mesmo. Então esse equilíbrio ele está apoiado em uma areia movediça, é isso? Exato. Ele quase que não existe, né? Na verdade a gente vai passar por uma outra questão. Eu acho que todo mundo aqui deve ter medo de alguma coisa. Eu tenho medo. Acho que todo mundo Ah, em eu não algum tenho momento. medo de nada. Eu Ah, não tenho é? medo. Às vezes eu encontro a contraparte social, coletiva ou individual, que balanceia o meu medo, que acompanha o meu medo. Vamos supor que eu tenho. Eu não vou falar de medo, mas vamos supor que eu tenho uma questão onde eu seja uma pessoa extremamente ativa no trabalho. Eu seja um workaholic, isso pode ser doentio. Uhum. Mas eu me caso com uma pessoa que tem a mesma cultura e aprova isso e aceita. E a família dessa pessoa aceita e a minha família também. Então eu estou começando a me deparar com isso daqui. No meu meio social restrito, isso é tão aceito que não se torna um problema. Eu não tenho medo de falar ou de praticar isso, mas aí eu vou falar com a família da minha irmã, que cresceu com a gente e era a rebelde da família. E a rebelde da família, ela gosta de curtir a vida. Ela trabalha 8 horas e acha que de 8 para menos, não para mais. Uhum. Ela é a estranha nesse meio. No meio acadêmico, no meio social, ela tá normal, mas no meio familiar dela, ela é a estranha. Uhum. É possível, sim, que o meio se ajuste a mim, ou eu encontre o meio. A gente fala muito do sadomasoquismo, e aqui isso vai servir muito. Não existe o sadismo se não existir o masoquismo. É possível que eu tenha o meio, que eu tenho medo, mas eu encontre o meio que me receba e aceite esse medo ou me prive desse medo. E aí eu estou protegido. Ele nem desenvolve, ou desenvolve numa constância tão pequena que Sim, ele passa desapercebido. bacana. Ó, Respondi, porque agora eu falei demais. Agora eu vi que eu não, falei demais. respondeu. Tem uma pergunta aqui, Opa. é, aqui, a Jennifer está perguntando. Galera, manda pergunta aqui, se possível na interrogaçãozinha, que é mais fácil de... Aí, já subiu a pergunta de novo. Começa a subir essa parada. Enfrentar o medo, vivenciar o medo, é capaz de extingui-lo? Depende de como esse medo se formou e de como você está enfrentando. Dizer que uma criança tem medo d'água e jogá-la na água pode reforçar o medo. De repente a Uhum. criança tem medo d'água, tem medo, a gente não sabe como ela formou o medo, mas ela tem medo d'água. Ela tem medo de entrar na piscina, ela tem medo de entrar na praia. E você joga a criança, empurra a criança. Ela pode inclusive sair nadando, mas com o medo reforçado, traumatizado, enraizado, muito mais fortalecido. Depende da raiz desse medo. Se esse medo está atrelado a uma questão direta de uma experiência com aquilo, é perigoso que isso reforce. Se o medo, e isso pode acontecer, é um efeito colateral de alguma coisa, ou seja, ela não tinha medo d'água, mas ela transportou para a água o seu medo. Na verdade, o medo não era d'água. Isso pode acontecer muito, hein? Os pais bateram na criança no chuveiro. Ela não conseguiu transportar para os pais, ela transportou para a água, não transportou para os pais. Quando você vai trabalhar isso no indivíduo, você descobre que não é um medo da água, virou um medo da água. Então, no contato com a água, ela pode descobrir que não tinha nada a ver com a água. Mas aí depende do que fundamenta o medo dela. Então, os medos não vêm do mesmo lugar. Nenhum medo vem do mesmo lugar. A gente fala de estereótipos.
Todo mundo aqui conhece estereótipos. Então, você pega um estereótipo como um medo. A pessoa tem medo de lagartixa, vamos supor? Vamos supor que isso seja um estereótipo. A questão do medo, o medo dela é o menos interessante. A questão é por que isso se tornou um medo. O porquê isso se tornou um medo fala da pessoa. Então, quando eu digo para vocês, eu tenho medo de rodovia, eu dirijo e tenho medo de rodovia. Tudo bem, entreguei para vocês. Olha, esse é meu medo. Mas por que ele se formou? Eu sofri um acidente na rodovia? O volume de carros, é o trânsito que me assusta, é a velocidade que me assusta. Eu tenho medo, na verdade, porque a companhia, que era o meu pai que dirigia, ele dirigia bêbado, foi isso que me assustou. Qual é a motivação do meu medo? E expor simplesmente a pessoa nem sempre resolve, às vezes reforça. Senhorita Jennifer. Pois é. Uma questão, se você colocou um medo causado por trauma. Um medo é uma violência danada, né? Então, tem mulheres que foram violentadas, então ela nunca mais consegue se relacionar nem conversar com um homem sozinho, né? Ou, como você disse, um cara que sofreu um acidente de carro não consegue nunca mais entrar dentro de um carro. Esses medos que têm origem num trauma, uma coisa muito específica. Sim, muito forte. E é possível reverter aos poucos, como... Sim, é possível reverter e eu vou contar uma história onde não se sabe quem é a pessoa ou porquê, mas diante de um relato de um trauma sexual e durante a conversa, uma das percepções que aconteceu nesse diálogo foi que o ato sexual na infância de uma pessoa específica não foi traumatizante. O trauma, na verdade, vinha das ameaças que eram feitas à família caso a criança em questão contasse. Mas a criança em questão não tinha nenhum problema com o sexo. E na idade adulta, essa pessoa contando, essa pessoa tem uma vida sexual saudável e ativa. O trauma veio das ameaças e não da intersecção sexual na infância. Uhum. Por que a gente vai falar disso? E isso é um assunto espinhoso, porque talvez doa, e é lógico, quem está ouvindo quer fazer a pergunta depois. Muitas vezes a criança não tem problema com sexo. Ela inclusive tem desejo por sexo. Mas a sexualidade da criança não é uma sexualidade vaginal ou peniana. É uma sexualidade baseada no prazer do toque e da sensibilidade. Não há agressão para ela, ou a percepção de agressão. A percepção de agressão vem depois, inclusive. Na lembrança ou nos relatos, quando a criança, já maior, descobre valores. Valores e culpa. Então, existe sim a parte agressiva, físico-agressiva, quando fere a criança, quando machuca, o que não é sempre que acontece. E existe o circunstancial que envolveu a situação, que pode ser traumatizante. Seria a mesma coisa que dizer hoje que, vamos supor, eu saio com uma pessoa, vamos supor que eu tenho uma relação homossexual, e o meu parceiro, na relação, me machuca. Não foi a relação, foi aquela situação, aquele ponto, ou ele me bate, ou ele me agride. A relação em si não teve problema, mas a ação dele durante a relação, e eu posso associar a relação ou não, aí é uma questão de associação, mas pode acontecer também de eu me machucar na relação e descobrir, não, eu me machuquei. A relação me machucou. Existem as duas possibilidades. Por isso, quando há um trauma, nós não olhamos para o superficial. Porque quando uma pessoa diz, eu sou traumatizado, eu tenho um trauma, saber o que traumatizou a pessoa, só ela sabe. Mas ela vai te entregar o quê? O pacote completo, fechado. E o pacote completo fechado vem com todos os valores,
vem com todos os conceitos e preconceitos, vem com toda a culpa cultural, social que ela aprendeu sobre o assunto, até porque ela foi criada num meio que participou dessa agressão. Uhum. E isso é importantíssimo de saber. O meio participa. Muitas vezes, nós nos deparamos com relatos, por exemplo, de crianças violentadas, nós descobrimos que a família sabia. E a família se posicionou. Como? Acobertando a situação e tratando a criança como: não, você não sabe o que você está falando. E a criança nem faz o relato, e isso é muito importante. A criança não faz o relato do tipo: eu fui agredida sexualmente, eu estou me sentindo constrangida. Ela só fala assim: ah, não, eu estava ali com o tio, eu estava ali com não sei quem e começamos a brincar e eu peguei, ou ele pegou em mim. Mas ela não tem essa sensação de culpa. Às vezes ela fala: não, Sim. e me machucou, e isso me... Aí ela tem uma percepção porque teve uma questão física, físico-emocional. Às vezes nem isso. O que vem de culpa vem depois, o que vem de trauma vem depois. Uhum. Então, saber o que está sendo tratado é muito importante. Pois é, E muitas vezes isso é muito é espinhoso. Porque você espinhoso. mexeu na família, você mexeu na família, você mexeu em tudo. Pois é. Ó, tem uma pergunta aqui que a Rosângela Carrasco pediu para te perguntar. Muitos têm vergonha de assumir o seu medo por associá-lo à fraqueza. Ao seu ver, como essa pessoa pode lidar melhor com o seu medo? Ah, medo como fraqueza. Na verdade, medo como fraqueza pode estar trabalhando também uma outra questão. Eu preciso parecer algo. Uhum. Não é incomum. Não é incomum numa sociedade machista como a nossa que homens tenham que parecer algo, tenham que parecer viril, tenham que parecer pessoas que solucionam questões, pessoas que não temem os desafios e tudo mais, né? Existem muitas formas de lidar. Algumas pessoas, nós somos criativos demais. Pessoas que criam subterfúgio para isso. Ou seja, Uhum. quando a pessoa descobre por que ela precisa ser forte ou por que ela precisa esconder o medo, e às vezes nós precisamos. Bom, você é ator, você sabe melhor do que ninguém, né? Tem horas que, diante de uma atuação com uma pessoa, numa situação, você fala: não, aqui eu não posso fraquejar, aqui eu não posso, aqui eu não posso. Tem pessoas que criam subterfúgio, ou seja, elas vão dar vazão nisso em outro lugar. Às vezes como algo completamente inconsciente, ou seja, na situação, eu tô com medo, meu corpo se prepara, e aí a gente está falando de adrenalina, noradrenalina, nós estamos falando de preparação física, meu corpo se prepara e eu reajo. Também depende de como a pessoa reage. Reagi, fui para frente e resolvi. Só que a situação está aqui, ela ainda está em mim. Eu consegui transparecer coragem, ímpeto na hora. Quando eu sair daquela situação, e aí é no ambiente onde eu me sinta confortável, onde eu me sinta seguro, segurança é a palavra aqui, a sensação e o sentimento de medo vão eclodir. Se eles não eclodirem de forma física, no choro, no corpo que vai doer, que vai cansar, eles vão eclodir em formas temperamentais. Então eu sou uma pessoa que explodo numa relação aparentemente normal. Ou então eu começo a chorar ouvindo uma música que eu nunca chorei, nunca me importou, mas agora está me tocando de um jeito que ou eu começo a me afastar, eu começo a ter medos ocasionais não relacionados, eu começo a ter medo de sair de casa para encontrar os amigos. Eu tenho medo de me deparar com a equipe de trabalho. Eu tenho medo de falar com os filhos. Filhos é uma coisa maluca, porque ele mexe com as pessoas num âmbito muito forte. Se eu tive medos na infância e tive que superar, eu me tornando pai, eu vou reviver isso. Porque eu vou estar me vendo uma segunda vez como criança. Eu vou estar me vendo numa segunda infância. O medo vai voltar. Se não voltar em mim, eu vou projetar no meu filho. Pais protetores. Os pais protetores não nascem do acaso. Eles não nascem por nada. Eles não brotam do chão como cogumelos. Eles foram lapidados dessa forma. Eles superaram a questão do medo deles. Não podia falar em casa, tinha uma questão passivo-agressiva. Nossa, a criação passivo-agressiva é uma delícia. Deixa a pessoa com sequelas que ela não percebe. Mas quando vem a
próxima geração, eu estou revivendo a segunda infância. Eu estou revivendo a minha infância nos olhos do meu filho, da minha filha, certo? E aquilo volta. Aquilo emerge em mim. E eu quero protegê-lo daquilo que não é dele, é meu. E eu passo para ele. Ou então eu faço a reação contrária. É muito comum ter pais que têm postura, se tornam pais arredios e agressivos diante da criação da criança. E você fala, nossa, mas você não era assim? Houve uma virada de chave. Houve. Então, a gente aprende a lidar com o medo ou tentar esconder quando a necessidade, ou aquilo que a gente considera necessidade, nos puxa com muito mais força. Então, eu sou puxado para ser extremamente viril e forte diante de uma situação para falar em público. Mas eu não gosto de falar em público, eu tenho medo de falar em público. Mas eu sou jogado e eu desenvolvo. É possível que eu supere esse medo e faça a conexão de era uma coisa besta. Ou então eu transporte esse medo para outro lugar. Ou extrapole esse medo em alguma outra situação. Não deve ser incomum para vocês, já devem ter ouvido casos de pessoas que são monstros na rua, socialmente são demais, e em casa cai na cama e chora. Ou então se tranca e não fala com ninguém e interioriza. Acontece. E essa relação, assim, a vazão vai ter que se dar de alguma forma. Sempre se Sim, dá. Para onde sim. vai para Aí, onde vai é a personalidade se formando. interessante, Sim. interessante. Ó, o Fúvio Filho tem uma pergunta. Quem quiser fazer pergunta, tente nos perguntar aqui nessa interrogaçãozinha que já cai na caixa mais fácil. Fúvio Filho, como se explica a supressão do medo por um grupo inteiro? Exemplo, não usar máscara em uma pandemia. Fúvio, você tocou num ponto interessante. Aqui a gente precisa saber se há medo ou se há ignorância. Ignorância do sentido de eu ignoro a situação por desconhecê-la, ou seja, eu não reconheço esse perigo. Nós não reconhecemos todos os perigos que existem. Eu, por exemplo, já saltei de paraquedas. A transposição desse medo se deu por uma característica da minha personalidade, que é de encarar riscos, ou seja, eu não percebi aquilo como um risco. Piloto de helicóptero, o policial, muitas áreas sociais são compostas são ocupadas por pessoas que não percebem o medo, são ignorantes diante do medo. Ou seja, ela tem um nível fraco ou um nível imperceptível de acomodação dessa situação de medo. Então ela ultrapassa com muito mais facilidade. São pessoas que morrem mais cedo. Eu posso falar por mim, já me coloquei em situações de risco muitas vezes. Hoje eu percebo como que essa composição se formou. Mas não é incomum. Eu posso ter um coletivo ignorante sobre esse risco. Até porque, vamos falar de uma questão aqui, nós estamos vivendo algo que foi vivido há 2 séculos atrás, provavelmente, foi a última pandemia. Até o que chegou para nós foi no máximo uma gripe aviária, uma situação de gripe arriscada, mas confortável. Vamos dizer assim, nós conseguimos confortar isso. Agora, imagine uma situação onde a vida está em risco, a sua vida está em risco e toda a sua rotina, todo o seu meio de vida é comprometido por isso. É possível que eu nem entenda o que é isso. Vamos lembrar que adultos são crianças. São crianças com vocabulário maior para explicar ou para justificar mais as suas emoções, os seus sentimentos, ou para tentar fugir deles. Tem muito adulto que age como criança mesmo. Então não percebe, não consegue concatenar o que é esse risco ou correlacionar. A gente já viu isso em empatia. Acho que vale um dia a gente falar de empatia. Eu não consigo fazer esse link empático. Eu sei o que é bater uma perna, eu sei o que é quebrar um osso, por analogia. Eu não sei o que é morrer por falta de ar. Algumas pessoas têm essa dificuldade. Outras, aí a gente vai falar de um outro perfil. De novo, a gente está generalizando, fazendo uma leitura estereotipada.
Sim. Existem pessoas que simplesmente vão dizer... se lembram da crise de 29? Quando houve o Sim. crash e muitas pessoas se suicidaram? Uhum. A questão é... a bolsa, a bolha das .coms, quando de novo teve uma queda e muita gente se matou. E a questão é, eu não consigo viver fora da minha realidade. Eu não consigo sair fora da minha realidade. Ou seja, a minha realidade atual é essa. Se eu sair dela, eu não tenho referência. Eu não Nossa, é um medo consigo... danado, né? É um medo Me... extremo, né? É. Não, é um medo absurdo. E é um medo que justifica muitas decisões sociais e políticas. É interessante porque a pessoa perde o Sim. dinheiro ou o poder, sabe aonde tocou, e ela perde a vida, ela se mata, né? Ela não tem outra coisa, não tem uma Exato. ligação afetiva, não tem uma gana interna de recuperação ou de familiar ou alguma coisa. É impressionante, né? E se É você... o oco do oco do oco do oco, né? Não, e isso chega a machucar, mas se a gente parar para pensar, para quem leu Sapiens, eu acho que vai se identificar muito aqui, nós nos estabelecemos através da segurança. Nós, como sociedade, como coletivo, nós nos estabelecemos através da segurança. A segurança de que eu vou sair e vou encontrar as coisas que eu estou acostumado a encontrar. Por isso nós somos nostálgicos. Por Sim, isso, quando abre um bar, por exemplo, de uma bebida que eu bebia quando criança, eu vou lá e bebo de novo. Eu quero essa segurança, e essa segurança é emocional, inclusive. É sim. totalmente emocional. E eu crio subterfúgios para viver essa segurança. Quando essa segurança me é tirada, e existem pessoas que têm a segurança. A gente está vendo tanta agressão entre casais vivendo juntos, e isso não é à toa. Eu fui me tirado daquilo que me dá a segurança, a estabilidade do que eu acredito que eu sou. Eu acredito que eu sou uma pessoa social, uma pessoa dinâmica, uma pessoa divertida, uma pessoa da balada, eu sou uma pessoa cosmopolita numa São Paulo que se eu for em Nova York é igual, que se eu for em Tóquio é igual, e isso me é tirado. Eu estou vivendo Uhum. como o sertanejo de 50 anos atrás. Eu não saio de casa, eu não Sim. tenho o que fazer, eu preciso conviver comigo e com aquele meio fechado. Mas eu não tenho isso. Eu não sei conviver com isso. Eu formo uma persona tão forte que eu não consigo me livrar dela. Persona. Paula, esse persona é você, né? Você falar de persona é sacanagem, né? Falar É, pra você de persona é sacanagem. Mas é isso, eu é. formei uma persona tão forte que ela é a minha primeira cara, já não é mais a segunda. Ela me domina e eu não a domino. Eu não sou flexível. Eu não sei lidar com esse incômodo. E aí, a gente está falando de um caso de pandemia, mas no caso de perda de status financeiro e social, pessoas que saem do. Né, estamos falando aqui entre atores, pessoas que perdem a visibilidade, o estrelato e se matam. Pois é, Quantos casos existem? O existe. caso da pandemia não é diferente, mas ele é coletivo. Sim, ele é coletivo, exato. Sim. A pergunta do Fulvinho é exatamente na coletiva. Ó, Sim. mais uma pergunta para gente abrir aqui. A gente não tem mais tanto tempo, então vão colocando suas Desculpa, eu questões. falo É. demais, desculpa. Não, tá, senta uma delícia. Ó. A Débora fez uma pergunta maravilhosa. A psicanálise nos ajuda a encontrar a origem de alguns de nossos medos? Sim, a psicanálise ajuda, ó, eu acredito que essa seja a maior diferença entre a psicanálise, a psicologia e a inteligência emocional. A psicanálise vai olhar para o sujeito como uma pessoa com uma origem e uma questão. Ela não vai te englobar num todo e não vai dizer o que você deve fazer. E ela também não vai te responder. Ela vai te dar ferramenta para que você responda para você. Então, sim, ela possibilita que a pessoa encontre a origem. E mais do que isso, que ela decida o que fazer quando encontrar esse ferramental todo. Então, diante disso, a pessoa vai ter que falar: tá, o que eu faço? Se ela perguntar para o psicanalista vai dizer: não sei, essa é a sua vida. O que você faz com a sua vida? Essa é a sua verdade. Só vale para você e para mais ninguém. O que você faz com isso? Então, sim, ela ajuda, mas ela não dá respostas prontas. E não existe uma técnica psicanalista que sirva para você e, por exemplo, para o seu irmão, para você e para sua mãe. São completamente diferentes, porque são histórias diferentes e vão ter percepções dos mesmos incidentes completamente diferentes. E muitas vezes ajuda até
a encontrar medos que ela sequer sabia que tinha, né? Ajuda e ajuda a descobrir que, por exemplo, algumas coisas que ela chamava de medo não era medo. Ela nunca teve aquele medo, mas ela incorporou aquele medo para parecer algo para alguém. Entendi. Quando a personalidade vai se adequando ao que ela é demandada, ao meio que demanda. Então, meu Ah, pai quer que eu. Ah, isso é o que mais tem filhos. hoje em dia, né? Nossa, casais separados, o filho que assume a posição de pai, a filha que assume a posição de mãe, ou de esposa, ou de marido, nossa. Ou seja, eu não tenho aquele medo, eu não tenho aquela postura, eu não tenho aquela situação. Mas eu incorporei para cumprir aquele papel e depois eu descubro que eu não sou nem aquilo. Eu não tenho aqueles problemas, eu não tenho aquela realidade. Eu sou outra pessoa por trás daquilo. Falamos da persona de novo, ó, voltamos para a persona. De novo, E aí vai um assunto que não acaba mais, né? Porque o medo de não pertencer, hoje em dia, na rede Nossa. social, né? Por exemplo, o medo de você não pertence. E aí tem, pô, cada um que apela. Uma mostra o ombro, aí outra mostrou o ombro, eu vou mostrar um pouco do peito. Aí do peito, aí vamos embora. E aí não tem limite. Então é o medo de não pertencer. O medo de não pertencer é terrível, né? O medo de não fazer parte, de novo, a gente volta para a espiral do silêncio. Tem pessoas que são aderentes com maior facilidade e tem pessoas que são extremamente centradas e posicionadas, ou seja, elas se negam a A fazer entrar parte nesse disso, jogo. a entrar nesse jogo. Mas existem pessoas que não é consciente, não dá nem para acusar a pessoa, às vezes é uma carência muito maior que vem de um outro lugar. A pessoa quer fazer parte sim porque aquilo vai dar algo para ela. Eu vou falar um negócio aqui. Me perdoem os que Cuidado que está ouvirem, sendo gravado. não entendam mal, mas não é diferente entrar na maçonaria, entrar na política ou entrar numa torcida de futebol. Não há diferença. Mas um usa terno, o outro usa o uniforme do time e o outro usa uma base legal e um coletivo, uma proteção, um coletivo aceitável política. Mas eles podem ter a mesma origem e pode ter sido apenas a forma de trabalhar a mesma questão, necessidade de aceitação. Uhum. Você pode encontrar uma outra pessoa lá que não. Ela tem o ímpeto questionador, ela tem o ímpeto, a gana de saber, de descobrir, ou no caso do político, ou no torcedor, eu quis ser jogador, eu sempre vivi esse mundo, eu quero esse. Mas você vai ter muita gente que eu quero ser aceito. Olha, todo mundo está entrando nesse ônibus, a gente vai parar numa parada aqui no Graal, sei lá onde, e vamos roubar aquele lugar. Eu faço parte dessa galera aqui, isso daqui é meu. Agora estou sendo eu. Existe, é muito pesado. Nas mídias é pior, nas mídias sociais é pior. Porque você tem uma proteção que é a pseudo-proteção do anonimato, né? Ou seja, eu também não estou dando a minha cara. Não necessariamente. Sim. Então eu tenho uma falsa segurança pro meu eu e ainda consigo realizar aquele desejo. Aí ficou perfeito, né? Pois é. Ó, tá acabando nosso tempo. A última pergunta Não, aqui, não cabe isso da não. Fernanda Capati. Edu, poderia comentar um pouco a respeito do medo de sentir medo? É um Inception? É um Inception, né? Um entrou no outro. Pois é. Mas existe sim. Assim, na verdade, o medo de sentir. Porque aí a gente vai falar o medo de sentir medo, o medo do amor, o medo da amizade, o medo da confiança. O medo de sentir é um medo muito, muito concreto. A questão com o medo de sentir, e aí não só de sentir medo, mas de qualquer sentimento, é que é o sentimento que nos dá a maior experiência. A gente intelectualiza ou tenta intelectualizar porque isso é um padrão de compreensão. Bom, a gente estava falando hoje de Sófocles, né? A nossa escola é aristotélica e a gente tem muito essa percepção de que nós precisamos da razão para que o negócio flua. Isso é verdade em parte. A razão é necessária, ela faz parte do contexto, mas nós percebemos o mundo pelos sentidos, pelos sentimentos e pelos sentidos. Então, tá frio, tá calor, tô gostando, não tô feliz nisso, isso daqui não consigo, isso daqui não me dá alegria, não me dá paixão, casei por amor, casei por dinheiro,
uma necessidade, estou fazendo percepções e estou decidindo. Quando eu tenho medo de sentir, por exemplo, medo, eu começo a querer extrapolar esse sentimento fazendo a contraposição dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou reforçar a minha segurança ou a minha ação. É só que eu vou começar a reforçar a minha ação e a minha segurança para tudo. Então eu não vou falar das minhas fraquezas, eu vou pegar e aceitar qualquer desafio, eu vou topar qualquer parada ou qualquer incidente que apareça na minha frente. No final eu estou mostrando para mim que eu não sou capaz de sentir medo e estou tentando mostrar para o outro para que ele veja que eu não sinto. Olha, não sinto, hein? Eu não sinto. Pode se transformar num caso clínico de consequências físicas. Ou seja, eu me coloco em situações onde eu começo a me destruir. Destruir de fora para dentro, ou seja, machucados, ferimento, ou eu posso me machucar de dentro para fora. Por não estar respeitando os meus limites, o meu corpo começa a me pôr limite. Eu faço uma operação do joelho, eu não consigo mais fazer aquelas loucuras. Eu tenho um problema no braço, eu tenho um torcicolo que nunca passa. Eu começo a ter problemas físicos de dentro para fora para falar, para. Olha o que está acontecendo. Se você não parar, eu vou te parar. Porque isso é uma coisa que nós temos. Nós temos um regulador interno que diz assim, viva, você tem que estar vivo. Se você se colocar em risco, eu vou te parar. Um dia a gente tem que falar sobre ego. O nosso ego está aí para isso. O nosso ego está aí para isso. Ele fala assim, olha, viva o que você tem que viver, experimente o que você tem que experimentar, mas há limite. Não coloque a nossa existência em risco. Nós, ego, os meus desejos, o meu desejo íntimo, os meus desejos de realização e os meus valores e as minhas cobranças, o superego. Então, essa nossa composição, ela se autopreserva. Se a gente está começando a extrapolar isso, porque eu quero romper medos, eu não quero mostrar medo, eu tenho medo de demonstrar medo, de sentir medo, a nossa estrutura interna vai falar, você vai parar sim, na marra. Você pode parar na cama porque você não consegue mais mexer a coluna. Você fala, nossa, do nada. Não foi do nada. Só que só a pessoa sabe, ou às vezes ela não sabe. Quando um trauma, quando uma questão patológica está enraizada, está inconsciente, ou ela foi formada por uma percepção que eu tive lá no passado e eu não sei qual é, eu também não sei qual é o problema. Eu só estou fazendo, só estou repetindo. É lógico, isso funciona para tudo. Eu posso ser o senhor trabalhador que conseguiu, trabalhando horas na área de pesquisa, desenvolver uma nova tecnologia. Isso seria uma patologia em uma outra situação, mas nessa ela é agraciada. Ou posso ser a pessoa que estou me destruindo no álcool, na bebida e entrando em brigas para provar que eu não tenho medo. Os dois caminhos podem sair da mesma origem. A questão é como a sociedade vai aceitar ou como a minha criatividade vai dar vazão a isso. Não é consciente. É interessantíssimo esse exemplo. O cara que vai, briga o tempo inteiro, bebe o tempo inteiro, ele tá absolutamente amedrontado, né? Sim, e tá trabalhando isso dentro dele, às vezes ele nem percebe. E muitas vezes não percebe. Então quando a gente olha e fala assim, nossa, esse cara não vê? Não, ele não vê. Ele não vê. Porque a gente não se vê. A gente não se vê. A gente se vê através do outro. O outro nos diz o que nós somos ou o que estamos fazendo. Então se eu estou conversando com você e você fala assim, nossa, Eduardo, sua sobrancelha está torta. Eu falo, oi, está torta? Minha sobrancelha é torta? Ou então você fala assim, nossa, você está pálido. Pálido? Eu não me vejo. Então às vezes você está na sua vida fazendo as coisas e você não percebe quem é você. A gente se percebe muito pelo outro. O outro é o nosso espelho. Se eu estiver num meio onde todo mundo só olha a minha valentia e reforça a minha valentia, eu não vou me ver. Se é isso que eu estou procurando, é isso que eu vou ver. É isso que me interessa. Agora, esse não se ver é perigoso, porque você pode cair na mão de alguém que manipula você através dos seus medos e das suas inseguranças, né? Isso, nossa, você está maldoso hoje, hein, Paulo? Não sou eu que sou maldoso, o mundo é maldoso. A raça humana é péssima, terrível. Não, nesse ponto ela é terrível. Sim, sim. Se eu sou uma pessoa carente, e não importa se eu estou indo no meio acadêmico
É. seguir o mestrado, o doutorado, ou não interessa se eu entrei nas Forças Armadas ou se eu sou um alpinista social dentro de uma empresa escalando para... Sim, eu posso ser usado. Se uma pessoa tem a percepção do meu medo e da minha fraqueza, que eu não tenho, ela pode me conduzir. Pode me conduzir facilmente. E não por coação, hein? E não por coação. Porque aí vem as ferramentas de falácia e de retórica, né? A pessoa percebeu qual é o meu ponto, onde eu estou dando ponto de vazão e nem eu estou vendo, ela vai me municiar disso. Ela vai me entregar o que eu quero ver de mim. Então ela vai me entregando o eu que eu quero ver. É lógico que ela está vendo que não posso ser mais ou menos. Iago em Otelo, né? Uau! Sensacional. Iago em Otelo, maravilhoso. É. De novo, psicanálise não está dissociado do mito, das grandes obras, porque as grandes obras falam dos grandes autores e dos grandes problemas que foram percebidos. Não está dissociado da mitologia, da religião e não está dissociado das interações sociais. Deixa eu fazer uma provocação. Os maiores apaixonados, estudiosos de Shakespeare e Freud, que fazem esse paralelo, Shakespeare, Freud, uma vez perguntados num congresso, falaram assim, a gente tem que estudar Shakespeare através de Freud. Um levantou, com licença, por gentileza, isso seria impossível, porque a gente tem que estudar o maior pelo menor, dizendo assim, Shakespeare é infinitamente maior. E Freud diz que ele bebeu demais da água da literatura do Shakespeare. Então, esse ponto que eu acabei de te falar, sobre a pessoa conseguir manipular as suas fraquezas ou as suas inseguranças. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. O marido sabe que a mulher tem problema com peso, que ela sempre batalha o peso, e quando ele quer provocar ela numa festa, ele tá não sei o que, ele fala assim, você engordou de novo? Alguma coisa assim, até às vezes na frente de uma outra pessoa, para destruir com a pessoa plenamente. Isso é um exemplo simples. Ou o cara que ele tenta a vida inteira não ser egoísta, e ele trabalha, faz até psicanálise para não ser egoísta, e a mulher, num lugar, numa festa, diz, pô, você está sendo egoísta de novo. E aquilo já, né? Então, é engraçado como é uma perversão, é um tipo de perversão, não é? O medo usado dessa forma, e aqui vem a sutileza, né? O medo usado dessa forma me dá a condição de manter a pessoa sob controle. Total. Porque o medo é a fragilidade da pessoa, é o que é sensível que machuca. Sim. Se a pessoa conhece esse meu medo e ela me pontua em situações específicas, eu me coloco na defensiva e eu me coloco em estado de inferioridade, de pequenez diante da situação. Então pode acontecer sim de eu usar o medo para controlar ou manter a pessoa dentro do patamar que eu quero que ela esteja. E não passe daquilo, ou seja, eu consigo limitar a pessoa através do medo dela. Sim, o medo pode ser usado para limitar uma pessoa e para aprisionar uma pessoa. Bom, não precisamos falar de muito, nós estamos numa época onde as pessoas estão condicionadas ao medo. Vocês acompanharam a notícia de ontem, acredito, a internet enlouqueceu com a notícia envolvendo o Lula. É uma questão política baseada num fato de medo. Foi criado um fato de medo antes, lógico, e isso traz consequências. Um povo encontrando a esperança, uma parte encontrando a esperança, e a outra assustadíssima, porque o discurso de medo foi tão forte que as pessoas se viram diante daquilo que as assustava, ou daquilo que foi apresentado como assustador, apavorador. O cenário será maluco a partir daqui. A partir dessa notícia até a próxima eleição, o cenário será maluco, porque é um assunto não baseado em racionalidade ou em expectativas concretas, ou é baseado em medo. Um grupo tem uma em medo solução. de que... Sim. Não vota nenhum e nem outro, vota no primeiro que vier da lista ali melhor, menos pior. O problema Se todo mundo pensar assim... Mas é uma questão emocional, ninguém vai pensar assim, né? Quando é uma questão emocional, não tem raciocínio que
que chegue. A minha já está definida, não vai ser nenhum nem outro, vai ser no melhor que vier na sequência ali. Mas olha, vai ser um excelente ambiente de estudo para se perceber como o medo do que permanece ou o medo da mudança vão interagir. Porque são dois medos: o medo do que permanece e o medo da mudança. Sim, Os dois vão se encontrar. E vai ser uma relação de medo. vai. E a relação de medo, o medo coage e gera violência, né? Isso é ruim, né? Pode Exato, virar. exato, porque tem o É, medo que te afasta, tem gente que se amedronta e se e fecha, e tem gente reage, que diz, não, diante do medo, eu vou enfrentar. Exato, exato. Esse é um exatamente. perigo, né? É Mas um enfim, perigo, viramos um centro de estudo coletivo. Um pois país é. inteiro virou um centro de estudo. O Brasil é o país virado do avesso, não tem jeito É. mesmo. Mas vou O te Tom contar um já. negócio. Eu vou te contar um É, negócio. As características que tornam o Brasil um país sui generis em muitas questões sociais, comportamentais, são o que torna esse povo aparentemente diferenciado e completamente apaixonante do ponto de vista de como as psiques, de como a mentalidade se forma e se adapta. É engraçado pensar isso, mas se nós pensarmos aqui como nós transgredimos regras com facilidade, ou seja, como nós não temos medo da autoridade, mas também não a enfrentamos, ou seja, essa postura passivo-agressiva, o cordial descumpridor da regra, embora isso pareça uma coisa muito ruim por um âmbito, ou seja, as coisas não andam para onde o coletivo deveria direcionar, por outro lado, nos priva de sermos pessoas que seguiriam impensavelmente ordens absurdas. E nós sim. temos na história da humanidade, nós temos na história, e aí nós vamos falar das guerras prussianas, nós vamos falar do Império Chinês, nós vamos falar da Alemanha, povos que acatam ordem com muita facilidade, eles podem ser muito grandes ou muito perversos. Uhum. Pessoas que tendem a não acatar ordens, elas tendem a ser desorganizadas, mas elas desestabilizam ordens que não fazem sentido. Ou que até fazem sentido e levariam para frente, mas elas desestabilizam. Elas criticam e rejeitam de um ponto, pode ser agressivo ou cordial. Nós temos os dois agora se manifestando muito. Que é o, não, eu aceito o que você está falando, e você vira as costas, você gostou? Não, mas para que eu vou arrumar esse encrenca? Ou para que eu vou comprar essa briga? O Exato. passivo-agressivo como uma população. Ou seja, eu não posso mudar isso, eu não vou brigar com isso. Deixa ser. E eu não faço, mas dou um sorriso. É uma característica coletiva muito interessante que não se encontra em qualquer lugar. Pois é, tá vendo uma pergunta em cima disso? Ou Adaptação ou conformismo? talvez nenhum e nem outro. Talvez nenhum e nem outro. Porque no conformismo, muitas vezes você se acomoda e se resigna. E algumas características, e a gente. Vamos E falar se é pequena, né? Se é e se é pequena, vira um pequena. Mas a gente patinho, né? pode. Sim, a gente pode pegar ambientes familiares, que são coletivos menores e mais analisáveis. Você sempre tem aquela pessoa que não faz, mas ela não faz com um sorriso, com uma explicação, com uma piada. Ela é passiva-agressiva. Ela não faz, ela não te agrada, mas não te ofende. Então ela chega em você e fala assim, ao invés de falar, discordo com você, argumenta comigo, ela fala, você tem razão. Olha, vou até pensar nisso. Aí você fala assim depois, pensou? Claro, claro, mas eu estava com outra coisa para resolver. E ela vai te deixando. Famoso sabonete. É. O vamos ver. Sabe aquele vão marcar? Tem uma adaptabilidade aí e tem um. Isso vem de talvez um defeito, que muitos vão considerar um defeito e eu não considero. A necessidade de aceitação, mais a capacidade de se colocar, ou seja, de não perder o seu interesse sem ofender o outro. Olha que combinação maluca, hein? Eu quero ser aceito, ou seja, eu não vou me dispor com você. Até porque a nossa sociedade descobriu que ela precisa do outro. É uma sociedade pobre, né? Ela Uhum. precisa de quem tem dinheiro, de quem tem poder.
Então ela tem que fazer essa adaptação sem perder a sua vontade. Ou seja, eu quero chegar em algum lugar, mas eu não vou arrumar briga com você, porque talvez seja você que me leve, mas eu não vou fazer o que você quer. Sim. É maluco isso, mas é a constituição de um coletivo. Então, Claro. quando dizem o brasileiro é diferente, ele é diferente. Ele é diferente. Nós somos diferentes. É eu tentando responder assim, não sendo taxativo. Eu não sou taxativo. Eu sou É. psicanalista também, eu não vou ser taxativo sobre nada Não, nem nem ninguém, deve. não tenho como. Mas Nem o deve. jeitinho. É. Querido, olha só, chegamos ao nosso fim, Não é infelizmente. possível! Queria que você desse aí o seu tchau final pro pessoal. Obrigado, gente, pela presença até agora, falando de um assunto tão difícil. Eu pensei que não fosse ter Uau! mais ninguém, ficar só eu e o Edu. Ainda temos pessoas aqui interessadas em melhorar, em psicanálise, enfim. É, é isso aí. Ah, tem uma pergunta final, se der tempo de você ser sucinto, e aí na sequência você Serei, se despede. serei. Tem algum motivo comum para o medo do fracasso? Um motivo comum? Tem quando a gente entende o que é fracasso. Fracasso é não atender expectativas pessoais, individuais ou projetadas do outro em mim ou minha no outro. Quando eu quero atender expectativas, quando eu quero atender demandas ou quando eu quero condicionar o meu melhor a essa aceitação dessa possibilidade que os outros me dão ou que eu projeto, fracassar não é uma opção. Porque não é fazer o que eu gosto ou não é fazer o que me satisfaz. É atender uma demanda, uma necessidade. É diferente. Uma coisa é eu quero ser. Assistam Soul. Acho que Soul vai explicar muito. Esse desenho é desenhos. Assistam desenhos. Desenhos são para adultos, não são para crianças, são para os adultos mesmo. Soul fala muito sobre isso. O que você realmente gosta e quer? Você quer atender uma demanda e uma necessidade ou você quer ser feliz? A gente vive muito tempo tentando atender demandas, e para atender demandas a gente não pode falhar, porque o tempo acaba. A gente falou num dos nossos vídeos sobre o medo da morte. Eu preciso ter tempo de viver a minha vida, de me realizar. Se eu não tivesse tempo, eu vou perder a minha vida. Então, atender demandas, eu não posso fracassar, eu não posso falhar, eu tenho que ir. Porque depois é que vai sobrar o tempo para eu ser, para eu fazer. Talvez eu não queira nada disso. Mas atender a demanda, o passivo-agressivo, vai me colocar numa situação onde eu sou aceito, aceitação, respeito, onde eu vou ser elogiado, onde eu vou ser enaltecido, tudo isso. Então existe um Um, motivo. um filme que descreve exatamente isso, é um filme, aliás, é um dos meus filmes preferidos, chama A Grande Beleza, um filme italiano, A Grande Oh, Beleza. Ganhou inclusive o Oscar de filme estrangeiro, é uma obra-prima do Paolo Sorrentino, inclusive meu cineasta contemporâneo preferido. A Grande Beleza descreve tudo isso, porque ele sempre foi apaixonado por uma mulher, ele não deu vazão a isso, ele não se permitiu. Chegou no momento que aquilo bateu, e é muito interessante o que acontece e como ele lida com aquilo. Eu tava ali na minha crise dos quase 40, ali 35 e tal. Esse filme bateu tão forte, porque tem um momento que ele passa em Roma, o filme é lindíssimo, ele mora numa cobertura à frente do Coliseu, então só a imagem vale o filme. Eu tive lá na frente, nesse prédio, e inclusive ali que nasceu a Academia de Atores, olha e só. a ideia nasceu ali. E, e tem um momento que ele sai, que é interessante, cai exatamente isso que você está falando. O protagonista tem ali os seus 58 por aí, ele está numa festa e sai com uma mulher riquíssima, linda e rica. E ela sai e fala, vamos comigo para minha casa tomar alguma coisa? Ela fala, vamos. Eles saem andando pela rua de Roma ali, eles sobem, transam. A hora que acaba, eles estão conversando, não tem muito do que conversar, o assunto meio que não vem. E ela fala, você quer ver um ensaio fotográfico meu? Exibicionista mesmo. Eu fiz um ensaio sensual e tal, você não quer ver? Ele falou, tudo bem. E ela vai lá, pega, a hora que ela pega, volta, ele já não está mais ali. E aí corta com ele Ah, fumando nas ruas de Roma, ele fala assim,
tem alguns momentos na vida que você não pode mais perder tempo. Uau, É sensacional. Então, esse filme ele é de uma profundidade. olha. É um filme de arte que tem que ser um pouquinho iniciado no cinema para assisti-lo até o fim, mas é um filme revelador nesse ponto que você pegou. A Grande Beleza, Paolo Sorrentino, eu indico para vocês. É um Ó. filme que trabalha a psicanálise de uma maneira profunda, O cinema profunda. europeu, o cinema fora do grande circuito americano, eles levam muito a sério entender o sujeito no seu ponto mais crítico, no Ah, seu é ponto mais incrível. profundo. É muito É o bom. meu, é o meu cinema preferido, o cinema europeu. Bom, o que eu Italiano, posso dizer. francês, espanhol são os Não, melhores. e não tem erro, não tem erro. Alemães, não tem erro. Olha, Querido, o que eu posso dizer para vocês para fechar? sim, Medo é um sentimento normal, sintam medo. Sintam medo. Experimentem situações, se permitam sentir medo e, diante do medo, se vejam, se olhem. Às vezes é bom recuar, às vezes é bom tentar, algumas situações vão se mostrar, mas isso somos nós. E não tem que acertar, não existe o certo ou errado. É se posicionar diante do medo e olhar para ele. E se olhar e falar, sim, eu estou com medo. Isso é necessário. Adultos maduros fazem isso. muito bom. Até porque a gente não está com uma sunga vermelha, uma capa vermelha e um S aqui no peito, voando, Por favor, né? voando por aí, né? Tem razão. É. E um colan azul, né? Nossa. Tá faltando mitologia. Tem Deus demais agora na Terra. Precisamos dos Pois deuses é, antigos. pois é. Queridos, foi um prazer. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe e que sem medo ou com medo, aí a opção é de cada um, né? Foi um prazer, Edu, recebê-lo aqui. Espero Paulo, que a para mim gente também. faça muitas outras lives com os outros psicanalistas também, a Ah, Fernanda, a Rosângela, todo mundo, a André, né? Todo mundo que está, a Mayra, chegou no time aí agora, e muitos outros sim. psicanalistas que estão chegando aí. Então, Por favor, muito quero ouvir prazer. todos. Queremos ouvir todos e lembrando que a SIG já está funcionando presencialmente e online para quem quiser fazer terapia. Você pode fazer terapia, inclusive com o Edu, que é, está aqui falando com essa retórica maravilhosa, com Ah. essa, com essa simpatia e segurança. Queridos, um prazer, boa noite e bom descanso. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. gente. Tudo de bom. Arrivederci.